Oi, Júlia. Queria te responder aqui, acabei de sair da gravação. Queria te responder, né? Responder também o pessoal do grupo, quem tem essa dúvida também. O ponto da sua filha, falando sobre sons e cores. Depois eu vou falar sobre a questão das penas, tá? Sons e cores são informações que nós não temos do fóssil. Não com uma segurança e não numa certa frequência. Existem fósseis que são encontrados com ainda a cor preservada. Por exemplo, tem um fóssil de um inseto que ainda está preservado organicamente, ou seja, o material que era dele mesmo, né? Material que não foi modificado, mineralizado, com a cor. Então você sabe que aquela era a cor do inseto, não tem nenhum problema. Mas isso é muito raro de acontecer com bichos grandes, principalmente quando você fala de alguns dinossauros, tá? Porque é importante que a gente entenda que boa parte dos dinossauros não eram grandes, mas os que não eram grandes eram um tamanho razoável, tamanho de uma ovelha, mais ou menos ali. Então não era o tamanho de um inseto, né? Então as possibilidades de se ter preservado a cor é muito pequena, né? Então, quando a gente fala sobre essas cores, a gente está baseado, alguns cientistas, né, se baseiam na questão do melanossoma. Melanossoma para dar essa estrutura de cor para esses animais. Porém, melanossoma, quando ele está sob temperatura alta, né, e pressão, ele muda a estrutura dele, a morfologia dele muda. E quando essa morfologia muda, você perde a informação da coloração. E quando a gente está pensando sobre fósseis, esses fósseis eles estão em um ambiente fechado, né, de camadas. Então eles estão ali enclausurados. Então aquilo ali gera uma certa temperatura alta e também gera uma pressão muito alta, porque obviamente tem outras camadas acima e tudo ali tá gerando aquele peso, né, aquela pressão nesses fósseis. Então é muito provável de que esses melanossomas que são encontrados, se realmente forem melanossomas, da morfologia deles ter mudado. Então, se mudou a morfologia, mudou também a cor, né? Mudou a interpretação de que cor seria. Um ponto muito importante é que muitos cientistas, né, eles trabalham com uma coloração sempre branca, preta, marrom. Sempre eles colocam os animais nesses tons, né? Porém, se a gente olhar para os animais hoje, a gente vai ver que as cores dos animais não são essas. Por exemplo, répteis. Você não vai ver réptil apenas nessa cor, marrom, preta, branco. Você não vai ver. Você vai ver réptil o quê? Verde, amarelo, avermelhado, né, laranja. Você vai ver esses répteis com várias cores. Então, significa que se esses répteis hoje, eles têm todas essas cores, por que eles teriam cores branca, preta, marrom, cinza, né? Principalmente marrom, preto e branco, antes? Isso não faz sentido algum, tá bom? Um outro ponto é que esses animais, dentro de uma cosmovisão criacionista terra jovem, eles morreram há poucos anos, há cerca de 4.000 anos, que foi quando aconteceu o dilúvio. E esses animais não mudaram, né? Não houve evolução mudando esses animais durante esse tempo. Ou seja, esses animais eles não tiveram modificações drásticas neles, no sentido assim, olha, antes era só uma cor, agora são várias cores. Até mesmo porque não faz muito sentido, né? O sentido é que a diversidade das cores diminua e que não que essa diversidade aumente, tá? Isso é inconsistente, isso é ilógico. Então, se nós vemos hoje animais que são coloridos, por que a gente vai imaginar que os animais antes, eles não eram coloridos? Eles tinham apenas esse tom preto, amarronzado e branco. Outro ponto é que quando a gente olha alguns documentos, né, algumas histórias antigas falando sobre dinossauros, na verdade não falam sobre dinossauros, falam sobre dragões,
Tem alguns desenhos, algumas pinturas mesmo, que você olha ao redor da pintura e você vê assim, a cabeça do ser humano, ele tem a cor mais ou menos assim do tom da nossa pele, o cabelo tem um tom parecido com o tom de cabelo que nós temos hoje, a cor do cavalo é uma cor de cavalo, né, que nós entendemos hoje, que nós vemos hoje, e tem aquele dragão de cores assim, avermelhadas, azul, verde. Então, quando você pega esse documento, é difícil a gente pensar assim, bem, por que todas as cores nessa figura, nessa pintura, condiz com a realidade e quando passa para o dragão, eles estão totalmente fora da realidade, né? Então, não faz sentido que esses animais antigos tenham só esse tom de preto, branco e marrom. E isso eles colocam para todos os animais, tanto para dinossauro como para insetos. Principalmente, tem algumas borboletas que tem as cores, eles dizem, olha, isso aqui é preto e branco, né? Isso aqui é marrom e preto. E não faz muito sentido. As borboletas que nós temos hoje são lindas, elas têm muitas e muitas cores, né? Então não faz sentido dizer que esses insetos, todos esses grupos de animais têm apenas esse tipo de cor. Então isso a gente tá falando de cor. Sons. Sons é uma interpretação de estruturas que a gente pode ver na parte do crânio, né? Mas também é uma interpretação, porque algumas estruturas podem ser também utilizadas para outras coisas que nós não conhecemos, né? Ou então ser utilizadas em coisas em funções que nós conhecemos, mas que nós não entendemos que aquela estrutura que foi encontrada no